Bom, eu vou falar agora o mais impactante do tema que estamos tratando. Arrependimento bíblico é uma mudança de mente, não somente uma mudança de ânimo. Vou falar algo que talvez muitos de vocês nunca escutaram falar. Vai uma pergunta. Você sabe quem foi no Novo Testamento que experimentou muita emoção de culpa e tristeza pelas suas ações? Bom, será que foi o fariseu orgulhoso? Não. Será que foi o jovem rico que foi embora muito triste? Tampouco. Pedro, que negou o Senhor 3 vezes? Tampouco foi ele. Foi Judas Iscariote, segundo relatado em Mateus 27:3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Aqui, a palavra que aparece no grego para remorso é metamelomai, que significa remorso, culpa emocional e tristeza pelas consequências. Judas veio a sentir tudo aquilo que muitos confundem com arrependimento. Aqui está o cerne de aquilo que estamos falando. A confusão de muitas pessoas de arrependimento com um simples remorso. Judas devolveu o dinheiro, confessou publicamente que havia traído sangue inocente, estava destruído emocionalmente. Mas, em lugar de mudar de rumo, não. O que ele fez foi e se enforcou. A tristeza sem arrependimento não é arrependimento, não é metanoia. A pessoa pode conviver com remorso, sim, mas não é a mesma coisa que arrependimento. Esta distinção é sumamente importante para entender a vida cristã. Veremos ainda algo fundamental em Marcos 1:15, que precisamos ver antes de falar de aplicação prática. Uma palavra que aparece do lado de metanoia, algo que passa por auto. A palavra diz: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Aqui temos dois verbos, arrepender e acreditar. Mudem sua forma de pensar, creiam, confiem, continuem. Jesus não separa estes dois verbos. Vão juntos. Ele não está dizendo, primeiro vá, se arrependa, dê um tempo e logo lá na frente poderá acreditar. Não. Jesus coloca os dois verbos juntos, na mesma expressão, sem separar os mesmos. Ou seja, duas caras da mesma moeda. A metanoia sem fé se transforma em crença sem transformação. Arrependimento, metanoia sem fé, se transforma em crença sem transformação. Fé e transformação formam parte de aquilo que o Novo Testamento chama de vida nova. Isto nos vai levar agora a uma pergunta.
Vamos a mais uma indagação. Muda alguma coisa na tua vida quando você entende o que até aqui foi exposto? Vejamos 3 coisas concretas que podem acontecer. Primeiro, muda aquilo que buscas quando te arrependes. Se metanoia é uma mudança de mente, então o indicador daquilo que aconteceu não é se você chorou demasiado, tampouco se você teve muita culpa, mas se na tua maneira de enxergar mudou alguma coisa. Será que alguma coisa mudou? Por exemplo, arrepender-se do orgulho não é sentir-se mal por ser orgulhoso, mas é começar a enxergar os outros como portadores da imagem de Deus e não como pessoas com as quais vamos a competir. Arrepender-se da amargura não é chorar por ter guardado mágoa, é começar a ver o outro como alguém que Deus ama tanto quanto você. Mudou a tua mente? É ali a metanoia. A emoção até pode acompanhá-la, sim, mas a mudança de mente é o cerne da questão. Segundo, acontece uma mudança da forma como pregamos e como escutamos o Evangelho e o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é: mudem sua forma de pensar, porque o reino dos céus está próximo. Então, o Evangelho não é um convite a sentir-se mal pelos teus pecados, mas um convite a ver a realidade de outra maneira. O Evangelho diz que há um rei, que há um reino, tem uma maneira de viver alinhada com este reino. E você pode entrar agora mesmo. Não somente quando você se sente mal ou demasiado culpado, mas agora com uma mente nova. Isso produz a forma sobre como falamos a outras pessoas sobre a fé. Não falamos com o objetivo de criar um mal-estar nas pessoas, mas mostrar uma realidade mais verdadeira e maior da que estamos enxergando com nossos olhos naturais. Terceiro, muda a forma como tratamos uma queda, tanto nossa como de um irmão. Quando você erra, quando você falha, e lógico que vai errar. O chamado de metanoia não é voltar para o altar e hoje de novo sentir-se destroçado mais uma vez, como se Deus necessita ver você sofrendo o suficiente para poder conceder seu perdão. Deus deseja que utilizes esse momento de consciência para orientar a tua mente novamente na direção de Deus. O apóstolo Paulo descreve isto muito bem em Romanos 12:2, com uma imagem que agora tem muito mais sentido. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra que Paulo utiliza aqui vem da mesma raiz de metanoia. A vida cristã não é um arrependimento passageiro de um culto, é uma metanoia, uma mudança, um arrependimento contínuo, uma prática diária de reorientação da mente com a direção da realidade do reino. Desejo agora, antes de terminar, deixar com vocês uma imagem. Imagina um marinheiro na alta mar,
a sua bússola indica que ele se tem desviado de seu rumo. E agora, o que ele faz? Ele tem duas opções. Primeiro, ele pode sentar-se, lamentar-se, chorar, porque ele se desviou. Pode bater no peito e prometer que nunca mais o fará. Ou pode tomar o leme e corrigir o rumo e retomar o destino. O lamento sem correção. Escuta bem isto. O lamento sem correção de rumo não é metanoia. É sofrimento inútil. Metanoia é tomar o leme. Jesus não inicia seu ministério dizendo às pessoas para sentir-se mal consigo mesmo. Falou para as pessoas que a realidade tinha mudado, que o reino que estava perto, que era tempo de orientar a sua mente para uma nova realidade. Esse é o convite que está no texto desde o princípio. Esse texto, meu irmão, minha irmã, continua o mesmo ainda hoje. Vemos hoje como as palavras originais de Jesus são distintas àquilo que se prega em muitos lugares. O que temos aqui, até aqui aprendido, não é para julgar os líderes ou para julgar a tua igreja institucional, mas para que a próxima vez que você escute o chamado para o arrependimento, possa receber o mesmo na mesma dimensão completa, integral e não como um convite ao remorso. Arrependimento é o convite urgente e libertador a enxergar essa realidade com uma mente nova. Isso é metanoia, o que Jesus pregou, a mensagem que pode transformar hoje tua vida, que pode transformar toda a confusão e levar-nos à verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, falou Jesus. É meu desejo que você tenha usufruído destas duas mensagens e desejo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre cada uma das suas vidas. Um grande abraço mais uma vez aqui de tu amigo e hermano Luiz.